Então, eu vim falar com você um pouquinho sobre relacionamento, sobre relacionar-se, e por isso estou falando assim bem de pertinho, apesar da gente estar assim nesse lugar de natureza incrível, né? Uma reflexão que eu faço sobre relações é que as relações são extremamente desafiadoras, porque elas convidam a gente a olhar para a gente próprio. Um relacionamento a dois, com uma pessoa, outra, que não você próprio, né? Ele convida você a encontrar a sua luz, a sua potência e a sua sombra, a sua impotência. Enquanto a gente encontra a luz, né, começo do relacionamento, talvez o relacionamento por algum tempo, alguns anos, quem sabe, enquanto a gente encontra a luz e a potência, tudo funciona muito bem, tudo é festa, né? Mas tem os momentos, ou as fases, um período, em que o relacionamento acaba convidando você a olhar para as suas sombras. E esse é um aspecto extremamente difícil do relacionamento e extremamente desafiador, mas também é um grande potencial do relacionamento isso, né? É quando a relação, que eu acho que é o fundamento do relacionamento, né, ela se torna claramente um espelho. E o relacionamento é um espelho de cristal, sabe? O espelho de cristal é aquele que não tem distorções, né? O espelho de vidro é um espelho que tem distorções, então a imagem que a gente vê não é exatamente aquilo que é o conteúdo. Um relacionamento profundo, um relacionamento é, continuado e em mergulho, né, em si, ele é um grande espelho de cristal, ele mostra para a gente os nossos aspectos, todos. E nessa fase mais sombria, é muito difícil a gente conseguir lidar com aquilo que está acontecendo, muito difícil a gente olhar de frente, né? Então a imagem que eu gosto de pensar é que quando a gente começa a ver as sombras nesse espelho chamado relacionamento, a gente começa a tentar maquiar o espelho, sabe? A gente está olhando para o espelho como se a gente ficasse passando o batom, a sombra, o rímel, o lápis no espelho, para que ele tenha a cara que a gente gostaria que ele tivesse. Essa é a forma como a gente vai tentando manipular os relacionamentos, né? E quando não consegue, assim, num extremo, o que a gente acaba tentando fazer é quebrar o espelho. Durante essa fase de maquiagem, né, aquilo que estão acontecendo algumas coisas bem ruins, bem difíceis, bem perversas até. A primeira é você se distanciando da imagem que, afinal de contas, você desejou encontrar quando construiu essa relação. Essa sombra, essa lapidação, né, através dessa sombra, é um dos fundamentos do encontro desse relacionamento, né? E quando ele acontece e você tenta maquiar o espelho, você começa a se distanciar de si próprio. Você começa a investir de novo em uma visão idealizada de você próprio. Não tem nada a ver com o outro. Na verdade, você está buscando maquiar a imagem que você tem de você próprio. A segunda coisa, que também é muito perversa, tem a ver com o outro. É que quando você consegue fazer isso, lá pelos conteúdos do outro, que permite, que contribui, que, enfim, você começa a contribuir para que o outro se distancie de si próprio. Você vai fazendo com que o outro vá se anulando, vá se tornando o atendimento das suas expectativas. Então, pelos dois aspectos, quando a gente vive relacionamentos superficiais, ou a gente vive um relacionamento profundo que começa a apresentar para a gente as sombras, e a gente vai tentando maquiar as situações como se tudo fosse a festa, como se a gente quisesse que fosse sol 24 horas por dia, como a gente quisesse que fosse verão as 4 estações do ano. Você já imaginou se fosse verão as 4 estações do ano? A gente morria torrado, né? Então essa é uma boa analogia. Tem momentos que são momentos de outono, né? No relacionamento também. Tem momentos em que as folhas caem. Tem momentos em que a gente fica pelado, desnudo, exposto ao frio. Na verdade, sem as folhas, para a gente se proteger do frio, para a gente poder entrar em contato com esse frio profundo. E também vem o momento primavera, né? Depois, se a gente tiver vivido cada uma das fases como deve ser, vem a primavera, vem o verão, que normalmente são as fases que a gente acha mais bonito, o dia está lindo, né? Quando está chovendo e o céu está cinza, a gente dificilmente diz que o dia está lindo, né? Pois é, o dia está cinza. Um dia não está horroroso, está chovendo, né? E eu acho que essa é uma boa imagem do que a gente faz com a gente próprio, na nossa relação conosco próprios, e do que a gente tenta fazer conosco próprios na relação com o outro.
e o que às vezes a gente acaba conseguindo fazer com o outro, sabe? Tentando fazer com que o outro, manipulando o outro para que ele seja o atendimento das nossas necessidades, o encobrimento das nossas sombras, o garantimento da nossa potência, né? E a experiência Tantra Body Ocean, o workshop Tantra Body Ocean, o retiro Tantra Body Ocean, né? O Tantra Body Ocean, ele fala muito sobre relacionar-se. Quando não é com o outro, essa metodologia que a gente criou na Casa de Lakshmi, ela fala sobre relacionar-se com você próprio, que é o mais importante. A gente, quando parte para um relacionamento com o outro, a gente parte já levando um relacionamento, né? E esse relacionamento é o nosso relacionamento com a gente mesmo. Se esse relacionamento com a gente mesmo não está muito claro, não está muito saudável, se a gente está esquivo de algumas situações difíceis, a gente vai projetar isso na relação. E a relação vai denunciar. E no momento que essa relação denuncia, você pega o seu estojinho de maquiagem e começa a tentar criar uma nova imagem no seu espelho, né? Pensa nisso.